Se todos acharam, irmãos, Deus seja louvado. Amém. Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do seu bom espírito, o Cântico de Débora. Amém. E cantou Débora e Baraque, filho de Abinoão, naquele mesmo dia, dizendo: porquanto os chefes se puseram a enfrentar em Israel, porquanto o povo se ofereceu voluntariamente, louvai ao Senhor. Ouvi, reis, dá ouvidos, príncipes. Eu cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor Deus de Israel. O Senhor saindo tu de Seir, caminhando tu desde o campo de Edom, a terra estremeceu, até o céu gotejaram, até as nuvens gotejaram as águas. Os montes se derreteram diante do Senhor, e até Sinai diante do Senhor Deus de Israel. No dia de Sagar, filho de Anasse, nos dias de Jael, cessaram os caminhos, se percorreram, e os que andavam por veredas e por caminhos torcidos. Cessaram as aldeias em Israel, cessaram até que eu, Débora, me levantei, por mãe em Israel me levantei. E se escolhi deuses novos, logo a guerra estava à porta. Via-se, por isso, escudo ou lança entre 40.000 em Israel. Meu coração é para os legisladores de Israel, que voluntariamente se ofereceram entre o povo. Louvai ao Senhor, vós os que cavalgais sobre as jumentas brancas, e vós que assentais em juízos, e que andais pelo caminho, falai disto. Onde se ouve o estrondo dos frecheiros, entre os lugares onde se tinham águas, ali falai das justiças do Senhor, das justiças que fez as suas aldeias em Israel. Então o povo do Senhor desciam às portas. Desperta, desperta, Débora, desperta, desperta. Entoa um cântico, levanta-te, Baraque, e leva presos os teus prisioneiros, tu filhos de Abinoão. Então o Senhor fez dominar sobre os magníficos entre os povos, aos que ficou de resto. Faz-me, ó Senhor, dominar sobre os valentes. De Efraim saiu sua raiz contra Meleque, e após de ti vinha Benjamim. Dentre os teus povos, aqui e Zebulon, desceram os legisladores, passando com o cajado do escriba. Também os príncipes de Isacar foram com Débora. E como Isacar também, assim também Baraque foi enviado ao pé para o vale. Nas correntes de Ruben foram grandes as assolações do coração, porque ficaste tu entre os currais para ouvires os balidos dos rebanhos. Nas divisões de Ruben tiveram grandes esquadrinhações do coração. Gileade se ficou da além do Jordão, e Dan, porque se deteve em navios. Aser se assentou nos portos no mar e ficou nas suas ruínas. Zebulon é um povo que expôs a sua vida à morte, como também Naftali nas alturas do campo. Vieram reis, pelejaram os reis de Canaã, em Tanak, junto às águas de Megido, não tomaram ganho nem prata, desde os céus pelejaram até que as estrelas destes e os lugares dos seus currais pelejaram contra Cícera. O ribeiro de Quizon os arrastou, aquele artigo ribeiro de Quizon, pisaste, ó minha alma, a força. Então as unhas dos cavalos se despedaçaram pelo galopar e o galopar dos seus valentes. Amaldiçoai a Meros, diz o anjo do Senhor. Acremente amaldiçoar seus moradores, porquanto não vieram em socorro do Senhor. Em socorro do Senhor com os valorosos. Bendito seja sobre as mulheres Jael, mulher de Eber, o queneu. Bendito seja sobre as mulheres nas tendas. Água pediu e ele, leite lhe deu ela. Em taças de príncipe lhe ofereceu manteiga. E a estaca estendeu a sua mão esquerda e o maço dos trabalhadores à sua direita, e matou a Cícera, e rachou-lhe a cabeça quando lhe pregou, atravessou as fontes, entre os seus pés encurvou-se e caiu, ficou expirado, entre os seus pés se encurvou e caiu, onde se encurvou, ali ficou abatido. A mãe de Cícera olhava pela janela, exclamava pela grade: porque tarda em vir o seu carro, porque demoraram os passos dos seus carros. As mais sábias das suas damas responderam, e até ela respondia a si mesma: porventura não acharia, repartiriam despojo?
uma só ou duas moças a cada homem, para Cícera despojos de várias cores, despojos de várias cores de bordados, de várias cores desbordados de bandas, ambas as bandas, para os pescoços dos despojos. Assim o Senhor pereceram todos os teus inimigos, porém os que amam sejam como o sol quando sai na sua força, e sossegou a terra 40 anos, até aqui. Amém. Amém. Glória a Jesus. Palavra extensa, mas de boa compreensão para um todo. Uma mulher que se dispôs a enfrentar o exército de Cícera, os cananeus, glória a Jesus, que adoravam a outros deuses, a Mamon, a Baal, glória a Jesus, e oferecia seus sacrifícios a outros deuses e até mesmo crianças, como sacrifício de adoração aos seus deuses. E o Senhor tinha, porque assim, irmãos, quando caímos em transgressões, nós transgredimos as leis, ou falhamos na presença de Deus, tende a corrigir o erro. Intermédio das provações, o Senhor chega para que os nossos olhos se abram e nós venhamos a se corrigir na presença de Deus, se aplumar na presença de Deus, se converter e se convencer de que nós temos que temer a Deus sobre todas as coisas e ser santo, como diz a palavra, sede santo como eu sou santo, sede puro como eu sou puro. Glória a Jesus. E quando o povo de Deus pecava, Deus permitia com que as nações os levavam cativos e oprimiam eles. Glória a Jesus. Mas os anos se passou, bendito seja o Senhor, e o Senhor escolhera Débora, esta mulher, para tirar o povo de Deus da mão de Cícera, glória a Jesus, do seu exército, bendito seja o Senhor. E as tribos, a qual era para estar na comunhão com Cícera, muitas delas não quiseram estar junto dela para poder lutar a batalha, glória a Jesus, e arrancar o povo de Deus daquela escravidão. É como fora dito, irmãos, são poucos que se direciona na nossa vida para nos estender a mão, glória a Jesus, para batalhar conosco as nossas guerras, bendito seja o Senhor, a qual muitas das vezes sozinho nós não conseguimos, mas muitos de nós, aleluia, se não for o Senhor, o adversário teria engolido vivo, a qual na obra, qual a serva de Deus assim anunciara, ela era sozinha em casa, não tinha ninguém para orar, não tinha ninguém para buscar, era só ela e ela mesmo, era ela e Deus e ela, glória a Jesus. Mas aqui era inúmero o povo, e dentro dessas 12 tribos, ali tinha, irmão, nas 12 tribos, cada tribo tinha sua classificação. Um era para cuidar do templo, outro era para arar a terra, para plantar, outro era para a guarnição do povo, da cidade, da onde eles estavam, aleluia, era como guardas, bendito, era como guerreiros, era como um exército. Então cada tribo tinha sua função. Outros ali preparavam armamentos, bendito seja o Senhor, para batalhar as suas guerras e as suas lutas, bendito seja o Senhor. E cada um tinha suas distintas missões. Mas quando chegou nesse tempo aqui, tribos não quiseram lutar esta guerra, glória a Jesus, aleluia. Mas Débora, tomada por uma valentia, qual Deus usava dela, como profetisa, glória a Jesus, escolheu ela, aleluia, santo é o Senhor, para tirar da mão, aleluia, de Cícera, daquele governo que imperava, aleluia, santo é o Senhor, colocando o povo de Deus como cativeiro, aleluia, nos seus cativeiros, e ela foi lá para arrancar, aleluia, aquele povo do seu opróbrio, da sua ruína, glória a Jesus, aleluia, santo é o Senhor. E essa palavra, aleluia, hoje não é Débora, hoje é a palavra, veio te tirar você dessas prisões que te prendem, glória a Jesus.
desse cativeiro a qual você se encontra. O Senhor veio te arrancar hoje com a sua mão forte, bendito seja o Senhor. E teve alguém que o ajudasse, a Baraque, glória ao nome do Senhor, e uma outra mulher, bendito seja o Senhor aqui, aleluia, que o ajudara também, Jael, bendito seja o Senhor, que se disponibilizou, aleluia, santo é o Senhor, e fez um ajuntamento de homens, aleluia, para assim sair em defesa daquele povo, glória a Jesus. E aqueles que achavam que eles iam ficar envergonhados, glória a Jesus, tiveram que ver, aleluia, santo é o Senhor, a exaltação, aleluia, de uma mulher, a qual, glória a Jesus, apregoou que eles iam ser vencedor, que Baraque podia ir, que Deus ia ser com ele, que Deus ia ser com eles, glória a Jesus. Profetiza coisas boas da sua boca para a sua casa, para a sua vida, aleluia, santo é o Senhor, arranca as murmurações, glória a Jesus, o será, aleluia, santo é o Senhor. Eu acho que não vai acontecer, glória a Jesus, eu acho que eu não vou alcançar, eu acho que eu não vou obter, glória a Jesus, arranca esse ponto de interrogação, arranca esse será, acredita, confia, o teu Deus é poderoso, no céu a terra, da terra ao céu, tudo Ele pode fazer, tudo está sob o seu domínio e poder, e uma palavra dele as coisas, glória ao nome do Senhor se encaminha, como vai começar a encaminhar na sua vida na noite deste dia, glória, aleluia, porque como diz aqui no final da palavra, aleluia, como o sol na sua força rompe, a aurora, glória para um novo dia, glória, o novo dia está chegando na sua vida, Jesus Cristo, para mudar a mesma, glória, entrando nesse seu habitar de guerra, de combate, aleluia, santo é o Senhor, a qual você não vê forma e jeito, aleluia, você está em desequilíbrio emocional, desequilíbrio espiritual, desequilíbrio material, desequilíbrio, glória, conjugal, desequilíbrio familiar. Hoje o Senhor veio trazer equilíbrio na sua vida, glória a Jesus, aleluia, e assim eles venceram aquela guerra, porque o Senhor foi adiante deles, o Senhor foi na frente deles, o Senhor venceu por eles, aleluia, e assim também será na sua vida, glória a Jesus, e a paz reinou. E a paz reinou sobre Israel, e a paz reinou sobre o povo de Deus, a qual vinha muito tempo sobre a sua escravidão, sendo oprimido, sendo castigado, sendo zombado. Bendito seja o nome do Senhor, assim também tem sido contigo também, de cabeça baixa você vem andando, bendito, mas o Senhor olhou, aleluia, para ti nesta noite e mandou esta palavra, o cântico de Débora. Mas como eu vou cantar, Senhor, da forma que eu estou? Eu não vejo jeito. A porta, aleluia, aonde vai, aleluia, trazer existência a porta. Eu não vejo caminho, eu não vejo forma. Glória ao nome do Senhor. Eu estou no cárcere, eu estou no calabouço, eu estou no fundo do poço. Hoje o Senhor, hoje, te arranca hoje desse cárcere, desse calabouço. A corda da misericórdia se estende dentro deste poço e te arranca hoje dentro deste poço, a qual você se encontra. Você achou que ia se desfalecer, morrer, estava tudo acabado, que o adversário, aleluia, predominava, ia sair vencedor, mas enganou-se, porque hoje o Senhor enviou esta palavra para socorro da tua alma, da tua casa, da tua vida. Quem é que prevalece na sua vida? Aonde está a sua crença? Glória a Jesus. Aqueles que eram para estar do lado de Débora se afugentaram, se ausentaram, correram. Eu não posso, aleluia. Era um destro em guerra, aleluia, santo é o Senhor. Muitos, glória a Jesus, aleluia. A inteligência, ao conselho, aleluia, santo é o Senhor. Porque assim, irmão, muitas das vezes buscamos conselho, buscamos nos refugiar, aleluia, em casas, às vezes buscamos de alguém nos vira as costas, alguém não nos estende a mão, alguém, glória, quer ver nós no opróbrio, quer ver nós, aleluia, santo é o Senhor, na ruína, como foi dito, bendito seja o Senhor, naquele ciclo, aleluia, santo é o Senhor, de caos,
Todo o caos da sua vida, em nome de Jesus Cristo Nazareno, está sendo mandado embora da sua vida. Glória a Jesus. Hoje o Senhor veio. Aleluia, santo é o Senhor, para colocar as coisas da sua vida, o que estava desordenado. Aleluia, o Senhor vai ordenar pela palavra. Aleluia, para que as coisas se estabeleçam dentro da ordenança de Deus. E aleluia, aquilo que estava fora do lugar, o Senhor coloca no lugar. Glória ao nome do Senhor por esta palavra. Glória a Jesus, o Nazareno. Ali o povo, aleluia, aquelas até mesmo, bendito seja o Senhor, aquelas tribos tinham perdido neles a esperança, porque não via neles qualificação, força, aleluia, conhecimento e autoconhecimento para vencer Cícera, aleluia, mas de repente a palavra veio, desperta Débora, hoje o Senhor veio te despertar, desperta todo sono, desperta-te, ó homem, ó mulher de Deus, aleluia, santo é o Senhor, porque essa guerra não é sua, essa guerra é do Criador, essa guerra é minha, bendito, e eu estou te tomando pela mão direita, você não morre, você não vai desfalecer, você não vai ficar no opróbrio, o adversário achou que ia, aleluia, santo é o Senhor, imperar sobre a sua vida, aleluia, glória, colocando o caos, a divisão, a desunião, o desequilíbrio, glória ao nome do Senhor, o pai contra o filho contra o pai, aleluia, santo é o Senhor, a mãe contra, aleluia, o seu esposo contra a esposa. Hoje o Senhor pega esse inimigo, esse adversário, e toda a divisão dele, toda a tranqueira dele, todo o lixo dele, no nome de Jesus Cristo Nazareno, está saindo da sua vida, da sua casa, aleluia, santo é o Senhor, porque o Senhor te colocou para reinar, para cantar, aleluia, santo é o Senhor, para fazer a obra, aleluia, para pregar, para anunciar, para orar, aleluia, para visitar, para testemunhar, para testificar, levar a mensagem, glória, pregoar a verdade, e pela verdade você vem sofrendo ataque e retaliações, mas todas as retaliações do inferno, do maligno, sobre a sua vida, e sobre, aleluia, do espiritual, material, aleluia, você está em desequilíbrio emocional, glória ao nome do Senhor, conjugal, familiar, você não tem ânimo, santo é o nome do Senhor, aleluia, santo é o Senhor, você não tem ânimo de trabalhar, você não tem ânimo de sair da cama, você não tem ânimo de, aleluia, de congregar, você perdeu-se a força, você perdeu-se o rumo, bendito seja o nome do Senhor, mas hoje o Senhor veio dar rumo na sua vida, direção na sua vida, glória ao nome do Senhor, Ele é a sua bússola, Ele é o seu condutor, Ele é o seu amigo, Ele é o seu pai, Ele é o seu advogado, Ele é o seu irmão, e Ele tem cuidado de ti, Ele vai cuidar de ti, Ele vai levar você adiante, glória ao nome do Senhor. Então desperta tu que dorme, porque hoje o Senhor chegou com a verdade na sua vida, e essa verdade prevalece, a mentira cai, o engano cai, a ciência maligna cai, glória ao nome do Senhor, e o Senhor te sustenta, o Senhor te levanta, glória, o Senhor chegou com o restaurar dele, o Senhor chegou, bendito seja o nome do Senhor, com todos os amparatos dele, aleluia, sabe por que você vem sofrendo? Porque o Senhor está preparando de você uma grande construção, e toda grande construção, bendito tem em si, glória ao nome do Senhor Jesus, toda grande construção tem-se as diversidades e as dificuldades, glória ao nome do Senhor Jesus, e por você ser um edifício de Deus, bendito seja, e pela obra que Deus tem que fazer grandiosa na sua vida, você vem sofrendo ataques psicológico, emocional, do espiritual ao material, glória ao nome do Senhor Jesus, aleluia, setas malignas, bendito, para te calar, para te aborrecer, para te entristecer, para te diminuir, para te colocar a menos, bendito o nome do Senhor, para te ver de cabeça baixa, aleluia, santo é o Senhor, para te ver você murmurando, aleluia, santo é o Senhor, para te ver você no opróbrio, na ruína, mas hoje o Senhor te arranca você desse seu opróbrio, hoje o Senhor te arranca você dessa ruína, é como nos vales dos ossos secos, aleluia, o Senhor levou
revelou o profeta numa visão, glória àquele exército, aleluia, inúmeros ossos, e ele andou em volta daquele, glória, daquele vale, glória ao nome do Senhor Jesus, e Deus perguntou, poderão viver esses ossos? E o homem de Deus falou, Senhor, tu o sabes, porque tudo está sobre o domínio de Deus, e sobre o querer de Deus tudo se faz, tudo se restitui, e o Senhor está chegando com a restituição dele na sua vida. O que é que você perdeu? Aleluia, que saiu fora do seu alcance, o que saiu fora do seu domínio, bendito seja o Senhor tem controle de tudo, ele está chegando com o controle dele na sua casa, na sua vida, na sua família. Glória a Jesus. Como dizer, aleluia, perdemos a rédea. Glória a Jesus. O Senhor está entrando com o equilíbrio. Glória a Jesus. Quando o Senhor entra numa casa, quando a ordenança de Deus chega, desfaz todo o plano e projeto do maligno. E hoje está sendo desfeito todo o plano e projeto do maligno de sobre a sua vida, de sobre a sua casa. Glória a Jesus. Senhor, quando que a felicidade vai chegar na minha vida? Quando eu vou ter paz? Quando eu vou ter alegria? Glória a Jesus. Aleluia. Me falta fôlego, me falta ânimo, me falta disposição. Glória a Jesus. Aleluia, mas não te faltou Deus na sua vida. Hoje Ele te encontrou, hoje intermédio desta palavra. Glória a Jesus. Aleluia. Estou deslocando anjos, ministradores de Deus a teu favor. Glória a Jesus. Em favor da sua casa, bendito seja o Senhor. Aleluia, príncipes, bendito seja o Senhor. E você vai reinar sobre os reis. Aleluia, santo é o Senhor, porque você carrega em ti, aleluia, sobre a tua alma, sobre o teu espírito, no teu coração, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Alguns reis da terra, algum homem, alguma mulher, algum espírito, alguma legião, glória ao nome do Senhor, que se intitula dominador, glória ao nome do Senhor, de uma área, de uma região, de uma cidade, de um país, de uma casa, glória ao nome do Senhor Jesus, hoje cai por terra de sobre a sua vida, hoje cai por terra de sobre a sua casa. Glória é o nome do Senhor Jesus. Ele não é dono de nada, ele não tem propriedade para nada. Deus quem construiu tudo, Deus é Pai dos Espíritos, e tudo está sob o seu domínio, e tudo está sob o seu poder, e tudo lhe obedece, nada pode esconder de Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aos teus olhos, muitas das vezes, você não consegue enxergar. Você não consegue enxergar, glória a Jesus. Mas Deus vê tudo e enxerga tudo. Tem aqueles que creem, tem aqueles que não creem, glória a Jesus. Mas acontece, porque o adversário usa do anonimato, glória a Jesus. É como Moisés lá. O Senhor falou com Moisés, ó Moisés, que prova que tu, Senhor, vai mostrar que eu sou comigo. Bendito seja o Senhor. Moisés, que tem ali na mão? Tem uma vara, um cajado. Lança-te no chão. Lançou, virou uma víbora. Pega agora. Tornou-se normal novamente. Vou te mostrar. E de repente Moisés chegou lá diante de Faraó. Entrou lá, olha, Deus me enviou aqui para tirar o povo aí da escravidão. Ah, mas que prova que você tem que Deus vai te livrar e vai... Você tem esse poder de tirar esse povo que são meus escravos, estão sob a minha ordenância, daqui, da minha região, da minha nação, de sobre o meu domínio, de sobre o meu poder. Peraí, tá vendo aqui esse cajado, essa vara? Lançou no chão, virou uma víbora, uma serpente. Ah não, esse daí os meus astrólogos, meus magos também sabem fazer. Vem cá, trouxe lá. De repente, fez a mesma coisa, transformou-se em serpente. E de repente, a serpente de Moisés engoliu a serpente de Faraó. Glória a Jesus. Aleluia. Deus nunca perdeu uma batalha. Deus está entrando na sua guerra. Glória a Jesus.
Me lembro eu, irmãos. De repente, porque tem espírito que quer se camuflar, mas hoje ele cai por terra. De repente, a minha filha, salvo eu, com 3 anos de idade, saiu num irmão conhecido nosso, irmão Gilberto, posso falar que ele não está aqui. Ele tem uma mercearia e ele estava a brincar com seus filhos. E de repente a sua filha tinha ganhado uma boneca, salvo eu, Barbie original. E naquela dali, brincando de esconde-esconde. E nessa brincadeira aí, a boneca falou, não vai chamar eu para brincar? Glória a Jesus. E ele, por não ter entendimento nem sabedoria, pegou e lançou no carreiro. E quem passou lá pelo carreiro? Criança. Minha filha pegou e levou a boneca para dentro de casa. Nada fica em oculto. Deus me deu uma revelação que uma boneca passava por cima da geladeira, passava por cima da, glória ao nome do Senhor, do armário. Aleluia, o Senhor falou assim, pode queimar. Bendito seja o Senhor. Tem um espírito maligno camuflado ali. Glória a Jesus. Aleluia, santo é o Senhor. Aleluia. E assim eu fiz, irmãos. Mas eu não sabia dessa história. E quando cheguei, falei para a esposa, vou queimar. E peguei aquela boneca, fui queimar. E ateava fogo e não pegava fogo na boneca. E ateava fogo e não pegava fogo na boneca. Até que pegou. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Espírito, glória ao nome do Senhor. Aleluia. Que está camuflado. Bendito seja o Senhor no cômodo. Onde quer que seja da sua casa. Te perturbando, te tirando a paz, ou até mesmo pessoas, porque ele usa de pessoas, glória ao nome, usa de familiar, usa de irmãos da igreja, glória ao nome do Senhor, da onde a gente menos espera, usa também da pessoa, glória ao nome do Senhor, mas hoje esses espíritos, hoje o Senhor arranca do seu caminho, hoje o Senhor rola a pedra do seu caminho, glória é o nome do Senhor, ninguém aleluia, subsiste, aleluia, quando a presença de Deus se manifesta, o espírito tem que se calar, o espírito tem que correr, o espírito tem que se afugentar, aleluia, porque é uma autoridade maior, suprema, que predomina tudo e sobre todos, se apresenta, glória a Jesus, prova disso, quando Jesus foi lá na cidade dos Gadarenos, toda a cidade tinha medo daquele homem que vivia nos sepulcros, glória a Jesus, e quando Jesus chegou, vieste nos importunar antes do tempo, ele achando que ele era dono do tempo. O tempo está na mão de Deus. Glória a Jesus. Deus é atemporal. Nós estamos dentro de um tempo. Glória de vida. Para passar pela purificação, pela santificação, para ir habitar em um reino incorruptível. Mas de repente o Senhor falou, cala-te, glória ao nome do Senhor. Aleluia. Sai dele e saiu o espírito daquele homem, colocou ele em liberdade, falou, vai e testifica aos seus familiares daquilo que o Senhor fizera, e ele deu o testemunho da palavra, e o Senhor está entrando na sua vida também, e alguém, aleluia, o espírito, a legião, aquilo que perturbava, tirava o seu sono, trazia desequilíbrio, deixava você emotivo, chorando, glória ao nome do Senhor, sem saber o que fazer, hoje o Senhor chega com esta palavra, aleluia, santo, com um fogo, aleluia, que queima o mal, que dissipa o mal, que arranca o mal, aleluia, ele vem intermédio de enfermidade, ele vem intermédio de perseguição, ele vem intermédio, glória ao nome do Senhor Jesus, do pecado, da mentira, do engano, aleluia, santo é o Senhor tentando matar, destruir, desfazer casamento, desunir família, mas hoje ele caiu por terra, porque essa palavra hoje te encontra, a união chega, o Senhor aparece, dissipa o mal do seu caminho, onde tinha desunião, entra a união, onde não tinha paz, entra a paz, onde não tinha alegria, entra a alegria! Glória a Jesus, alegria entra, glória a Jesus, aleluia, santo é o Senhor, não há nada impossível para o Senhor.
Então canta o teu Deus, glorifica o teu Deus aonde você está, glória a Jesus, exulta o nome dEle, aleluia, desperta, glória, aquilo que, aleluia, Santo, o Senhor está preso dentro de ti, o dom, a linguagem, a manifestação da glória, a virtude, aquilo que queria te conter, aleluia, você não tem condição, glória ao nome do Senhor, aleluia, assim como o acusador estava acusando Josué, acusação, o acusador, o advogado, glória, o nome do Satanás significa advogado de acusação, tem te acusado, tem se levantado contra ti, contra a tua fé, contra a tua comunhão, bendito seja o Senhor, mas hoje cai por terra, hoje o Senhor desce com mitra nova, vestimenta nova, calçado novo, dom novo, manifestação nova, virtude nova, glória ao nome do Senhor, o novo horizonte está raiando, porque um dia faz declaração, outro dia, e você se declarou para o Senhor na manifestação, glória da sua inquietação, da sua dor, da sua tristeza, e Ele ouviu a tua oração, Ele ouviu o teu clamor, Ele viu os dias de choro que você tem passado, a opressão, que opressão é essa, glória, aleluia, como diz o salmista, dói até os ossos, dói a carne, mas hoje o Senhor chegou para libertar, recebe a libertação, hoje o Senhor te liberta, hoje o Senhor, aleluia, como o Senhor restaurou, aleluia, trouxe esperança para aquele exército, e de repente, aleluia, formalizou aquele exército onde não tinha cada osso no seu osso, o Senhor vai colocar as coisas no seu devido lugar, glória ao nome do Senhor, aleluia, santo é o Senhor, porque é assim que o Senhor faz, reconstrói, edifica, restaura, e coloca para cantar, bendito seja o Senhor, e de repente apareceu o nervo, de repente apareceu a carne, de repente apareceu a pele, glória ao nome do Senhor, e o Senhor reentrou com uma restituição, o Senhor está restituindo o órgão, o Senhor está entrando, glória, na célula, o Senhor está entrando no sangue, o Senhor está entrando no coração, o Senhor está entrando no seu corpo, o Senhor se aposta do seu corpo, a virtude do céu te toma, aleluia, o inferno sai, a enfermidade sai, um cântico há na sua boca, você glorifica, Deus te liberta, e você agradece! Deus não libertou a serva de Deus, ela tendo a fé em Deus, glória a Jesus, salvo eu 30 quilos, 30 e poucos quilos, glória a Jesus, aleluia, santo é o Senhor, Deus libertou o paralítico, glória, são poucos que estão na mesma comunhão com nós, assim como aquele paralítico, a casa estava cheia, e alguém se comoveu com eles, os amigos dele, não, eu quero ver a sua libertação, eu conheci um homem profeta, o Messias, o Cristo, o Salvador, o Emanuel, glória a Jesus, aleluia, eu preciso ter com ele, eu preciso te apresentar a ele, eu preciso te levar até ele, porque nós chegamos até ele, alguma coisa vai ser feita na sua vida, glória a Jesus, aleluia, e eles se comoveram, mas a casa estava cheia, não tinha por onde eles passar, glória, não, nós vamos ter que dar um jeito, subiu no telhado da casa, aleluia, abriu o telhado, glória a Jesus, aleluia, santo é o Senhor guardou eles, e quando abriu, desceu aquele paralítico com todo o cuidado, eles abriram um caminho, aleluia, santo é o Senhor, pela tua fé, pela tua comunhão, Deus está abrindo caminhos na sua vida, glória ao nome do Senhor Jesus. O que para você é impossível, o Senhor tornará possível na sua vida. E de repente desceu no meio daquela sala aquele paralítico. Aleluia, Jesus olhando e sabendo dos corações do povo. Porque razoais nos vossos corações quando ele disse, perdoados te são os seus pecados. Glória a Jesus. Aleluia, o Senhor perdoou o pecado daquele homem sem ele descer. Glória ao nome do Senhor, nas águas do santo batismo, bendito seja o Senhor, e foi perdoado, glória, não que eu estou dizendo que não tem que batizar, irmão, glória, ao que crer e for batizado será salvo, aleluia, mas nem todos alcançam isso, tem meios e formas de Deus trabalhar em cada caso é um caso, cada um Deus tem uma promessa, cada um Deus tem um propósito, cada um Deus tem uma particularidade, glória a Jesus, e dentro daquilo dali, aleluia, por que razoais nos vossos corações? Para vocês saberem que eu sou o Senhor, o Filho de Deus. Levanta-te, toma a tua cama e anda. E libertou ele.
perdoou os pecados dele, glória a Jesus. E eles ficaram perplexos pela forma que Deus agiu. Entrou, glória, o nome do Senhor, firmou-se os artelhos, glória, mandou aquela paralisia embora, em nome de Jesus Cristo Nazareno, ô paralisia espiritual, material, saia da vida da igreja agora, intermédio desta palavra, glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia! E ele ficou liberto e mudou a história dele. E Deus vai mudar a sua história também, da sua vida, como mudou a vida da história de Débora. E ficou registrado o que ela fez, como vai ficar se está registrado no memorial de Deus. Você não está esquecido, você não está esquecida. Tudo que você fez na obra, tudo que você fez pelo bem da obra, aonde você foi, aonde você entrou por amor a almas. Aleluia, São teu Senhor tentando socorrer, glória, estendeu a mão, não foi em vão, não foi em vão, glória a Jesus, aleluia, um cântico Deus colocará na sua boca, bendito seja o Senhor. Cícera se levantou, aleluia, santo é o Senhor, o inferno se levantou, o homem se levantou, glória, o caos se levantou, o opróbrio se levantou, glória o nome do Senhor na sua vida, em todas as áreas da sua vida, mas o Senhor abrange tudo. Deus abrange todas as áreas da nossa vida e Ele supre todas. Quando Deus chega, não é só uma coisa que o Senhor coloca em equilíbrio, Deus coloca todas as coisas em equilíbrio, em harmonia. Aleluia, o que está desarmonizado na sua vida, hoje o Senhor chegou com a harmonia dele. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia, assim como diz, autoestima e baixa estima. Você entrou aqui com a baixa estima. Glória a Jesus, de cabeça baixa, sem saber o que fazer. Aleluia, mas você confia e acredita em Deus e na sua palavra. E por você acreditar e confiar, uma grande reviravolta está sendo feita na sua vida. Você vai glorificar o Senhor. Você vai ter motivos para agradecer ao Senhor. Você vai glorificar o Senhor na congregação dos santos. Você vai glorificar o Senhor aqui nas lives. Pelo favor, pela misericórdia de Deus. Glória ao nome do Senhor. Tentou te derrubar, te matar, te destruir. Não conseguiu. Glória, porque assim com astuto ele tenta mexer em todas as áreas da nossa vida, mas você vem fechando as brechas, vem fechando as portas, mas se é por alguma ocasião ou por alguma legalidade de alguém que não seja por ti, manifestou, glória, algum vento contrário, algum espírito contrário na sua vida, na sua casa, aleluia, no seu trabalho, na faculdade, na sua empresa, nos seus negócios, bendito, hoje cai por terra, no seu corpo, na sua saúde. Hoje o Senhor desmonta a arquibancada do inferno para aplaudir a sua derrota. Glória a Jesus. Como disse Paulo, aleluia, santo é o Senhor. Muitos correm no estádio, mas só um leva o prêmio. Aleluia. O adversário, o inimigo arquirrival. Glória a Jesus. Porque Deus não tem inimigo arquirrival. Deus não tem inimigo arquirrival. Porque Ele é Senhor de todos e dominador de todos. E tudo se sustém diante dEle. Glória a Jesus. Então Ele tenta, aleluia, mexer na criação de Deus. Mas você não é simplesmente uma criação de Deus. Você é filho de Deus. Você é promessa de Deus. Glória, você é joia de Deus. Você é a menina dos olhos de Deus, glória a Jesus. E o adversário, aleluia, santo é o Senhor, mexeu contigo, aleluia, te feriu, te machucou, te magoou, te entristeceu, mas hoje o Senhor te levanta com a mão forte. Hoje o Senhor te, aleluia, te estabelece o edito de vitória na sua vida. Cântico de vitória, desperta. Ó mulher de Deus, homem de Deus. Deus te escolheu para um propósito na terra. Ninguém embarca, ninguém embarga, ninguém barra, ninguém interrompe, ninguém para. Glória a Jesus. O Senhor vai criar mecanismo, forma, caminhos inesperados na sua vida. Aleluia.
para você abraçar o milagre, abraçar a vitória, alcançar a vitória e cantar a vitória e o nome de Deus ser glorificado na sua boca. Aleluia. Glória a Jesus. Gideão só ficou com 300, o resto, os covardes, os medrosos, são poucos que se levantam para estender a mão, mas esses poucos vai fazer a diferença na sua vida. Deus vai criar encontros magnífico, majestoso, como criou na minha vida para uma exaltação material e espiritual na minha vida. Vai criar na sua vida também. Glória a Jesus! Confia, acredita. Muitos nos rotula, não dá nada para nós. Aleluia, vê nós como alguém que não tem valor algum, mas Deus conhece o seu valor. Glória a Jesus. Deixa que a pessoa te olhe, glória a Jesus. Deus vai mudar o teu olhar. Deus vai mudar a tua postura, glória a Jesus. Deus vai mudar a tua identidade, glória a Jesus. Aleluia, santo é o Senhor. Você tinha um porte, você tinha uma forma de agir. Deus vai mudar esse porte, glória a Jesus. Aleluia. Deus não te chamou, aleluia, para ter um espírito de medo, mas de valentia. Que essa valentia te toma hoje, intermédio desta palavra. Glória a Jesus. O Jesus, o Cristo Messias que habita em ti, vai pisar a cabeça dessa serpente, glória, que lançou-se o veneno contra a sua fé, contra a sua comunhão, contra a sua casa, glória a Jesus. Aleluia, hoje o Senhor está chegando, glória a Jesus. Aleluia, o antídoto do céu está sendo aplicado na veia sua, da sua alma, glória a Jesus. Aleluia, interrompendo, aleluia, santo é o Senhor, o ciclo do adversário, porque o que prevalece é a unção que Deus colocou na sua alma, é o que Deus te colocou no seu espírito, é o que Deus te colocou no teu ser, é o que predomina, é o que prevalece, é o que te leva adiante, glória ao nome do Senhor Jesus, é o que vai te, aleluia, santo é o Senhor, fazer com que você entra em casas que está em caos, a qual você também passou ou vem vivenciando, aleluia, Deus passou na minha vida, Deus mudou a minha história, Deus mudou o ciclo de vida, vai mudar o seu também. Hoje o diabo cai do vosso caminho, cai cavalo e cai cavaleiro, cai homem e cai mulher, cai espírito e cai legião, cai espírito imundo, nenhuma criatura vai intervir no que Deus tem de fazer na vossa vida. Glória ao nome do Senhor Jesus! Débora venceu. Cícera foi ferida. O teu inimigo está sendo ferido por intermédio desta palavra. Glória ao nome do Senhor Jesus. Quem estava em cativeiro, quem estava, glória ao nome, em prisões, aleluia, santo é o Senhor, estava agoniado, desesperado, hoje o Senhor quebra as correntes do maligno. Hoje o Senhor quebra o arco do forte a teu respeito e o Senhor coloca um cântico na sua boca. Esta é uma palavra profética vinda do reino da glória de Deus para te dizer: vou cumprir a minha palavra, vou cumprir a minha promessa, vou mudar a sua vida, vou mudar a sua história. Aleluia. Glória a Jesus. Glorifica o teu Deus pelo que Ele é e pelo que Ele iniciou fazer na sua vida. Glória ao nome do Senhor Jesus. Você vivenciou, aleluia, todo aquele caos na sua vida, emocional, aleluia, santo é o Senhor, psicológico, aleluia, de dores, aleluia, santo é o Senhor, de feridas que fizeram em ti. Hoje, agora é virado essa página de desgosto, de tristeza, de aflição, de angústia. Hoje, o Senhor começou vitória, paz, alegria, felicidade, contentamento na sua vida. Glória a Jesus.
Aleluia. Prega para a tua alma, prega para a tua casa, prega para você. Você vai vivenciar dias de felicidade na terra. Dias de felicidade na terra. Nós não vivenciamos caos, aflições, tristeza. Aleluia, santo é o Senhor, guerras não. Hoje o Senhor hastia a bandeira da paz, da alegria, da felicidade na sua vida. Você crê? Glorifica o Senhor. Receba esta palavra como uma palavra profética na sua vida. De mudança de cativeiro, de estágio de vida. De estágio de vida. Glória a Jesus. Deus vai tirar você desse seu opróbrio. Deus vai tirar você dos escombros desta, aleluia, desta guerra. Glória a Jesus. Hoje o Senhor te ornamenta você com vestimenta reais. Vão ter que te respeitar, glória. Vão ter que olhar na sua cara e botar a mão na boca. Vão ter que olhar para você e abaixar a cabeça, glória a Jesus. Porque o Senhor te encontrou hoje, intermédio desta palavra. Tiveram que respeitar a autoridade que tinha em Débora. Tiveram que respeitar a decisão que Deus colocou em Débora. Vão ter que respeitar a decisão que Deus colocou em intermédio desta palavra. Aleluia, a decisão de Deus. Não tem como obstruir. Não tem como parar. Débora falou, nós vamos vencer e venceu. Você vencerá. Receba aí, glória ao nome do Senhor, esta palavra como vitória na sua vida. Bendito seja o Senhor. Caiu-se os seus inimigos. Caiu aquilo que imperava na vida dela. Na casa, aleluia, dos seus familiares, da sua descendência, daquela nação, do povo de Israel, que era o povo de Deus. Caiu os vossos inimigos. Glória a Jesus. O Senhor vai entrar nas igrejas, o Senhor vai entrar no meio da irmandade, o Senhor vai mostrar que Ele é o seu Deus, vai surpreender. Glória ao nome do Senhor Jesus. Vão ter que pôr a mão na boca e abaixar a cabeça. Glória a Jesus. E reconhecer que a sua fé não está estabelecido naquilo que é momentâneo, passageiro, mas você confia e acredita em Deus, está solidificado na rocha, não na areia, porque se tivesse na areia, você já tinha um sopro, o primeiro vento que veio, já tinha desfalecido, você tinha parado, você não tinha prosseguido, você tinha desanimado, não, mas você foi forte, resistente, confiando na palavra, acreditando na palavra, crendo na palavra. E por você crer na palavra, Deus vai calar muitos. Muitos vão ter que entender quem é Deus na sua vida e vão ficar perplexos. Como aqui, as tribos que não foram junto com Débora e como Baraque e Jael, e aqueles a qual ela convocou, que não se amedrontou, glória a Jesus. Porque muitos falam assim, ele está no campo de guerra, Deus está requerendo alguma coisa deles lá. E a pessoa lá no caos. Está em desequilíbrio emocional, sem saber o que fazer, como fazer, de que jeito fazer. Glória a Jesus. Está todo desorientado. De repente o Senhor chega com a sua orientação. De repente o Senhor chega, glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia, com o seu amparato e desfaz todo o campo de guerra do adversário e abaixo. A embarcação contrária, glória a Jesus, aleluia, santo é o Senhor, vai a pique, sua embarcação vai chegar do outro lado, glória a Jesus, demônios cairão, demônios respeitarão, sabe por que eu falo, irmãos? Demônios têm que respeitar o que Deus colocou em nós, aleluia, estava eu indo para a igreja, alguém tomado por um demônio, estava com uma faca, veio com toda a fúria para mim. De repente a presença de Deus me tomou, ele ficou estático, não ia nem para frente nem para trás. Ele ficou estático, imobilizado. Quando Deus chega, Deus mobiliza o teu adversário. Deus está mobilizando o teu adversário. Glória a Jesus. Não te toca, não te fere, não te derruba, não te destrói. Glória a Jesus, porque hoje o Senhor chegou com o betume dele.
aleluia, com a guarnição dele, com o poder dele, com a graça dele, para te guardar. Nenhum mal se susterá diante de ti. E se alguma coisa contrária, irmãos, não tem nada pior do que oração contrária, é pior do que feitiçaria. E se levantou alguma boca contra você, está caindo por terra, porque contra vós não vale maldição e nem encantamento. São filhos de Balaão, glória! O mesmo espírito que tomou Balaão se levanta, mas se levanta para cair. Está caindo da sua vida, está caindo de sobre a sua casa, está caindo de sobre ti. Glória! Aleluia! O cântico de Deus de sobre a sua boca. Receba esta palavra no nome do Senhor Jesus. O sol raiou. O sol da justiça raiou. Cristo raiou intermédio desta palavra. Aleluia! E onde ele chega? Aonde ele chega, tudo se sustém, tudo se cala. Aleluia! O que predomina é a vontade de Deus. Aleluia, santo é o Senhor. Confia e acredita nesta palavra. Não vai muitos dias Deus vai cumprir essa palavra na sua vida. Não vai muitos dias você vai cantar. Não vai muitos dias você vai ter o resultado. Deus entra em lugar onde a sua mão não alcança. Deus entra, glória ao nome do Senhor. Aleluia, e faz com que homens abrem caminho para que você possa passar. Porta se abre a nosso respeito, caminhos o Senhor faz, aleluia, e cria caminho inesperado na nossa vida. Está sendo criado na sua vida também, servo e serva de Deus. Porque os seus dias têm que ser dias também de felicidade. Não só é prova, não só é guerra, não só é tristeza, nós temos que vivenciar. Como disse Salomão, gozai dos vossos bens com a vossa esposa, a vossa família. Glória a Jesus. Hoje o Senhor aplaca o caos. Espírito de miséria, em nome de Jesus Cristo, se afugenta da casa da igreja, intermédio dessa palavra, no nome do Senhor Jesus. Você vai prosperar. Espiritual, Deus vai enriquecer espiritual, e Deus vai atender todos os quesitos da vossa vida material. Glória a Jesus. Assim como o Senhor criou na vida de muitos que aqui estão, saiu do seu opróbrio, saiu do seu campo de guerra, a qual, irmãos, tem gente, aleluia, que até corre quando vê uma família que está em guerra. Não, se eu for lá, os espíritos vão para minha casa. Covarde. Covarde. Não quer lá estender a mão para aquela casa que está em guerra. Ah, não, está desse jeito porque pegou com a sua mão. Não sabe que o adversário é sagaz. O adversário é sagaz, oportunista. Aleluia. Como diz a palavra, se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Por mais que nós estejamos vigilantes. Ele é sorrateiro. Glória ao nome do Senhor Jesus. Mas tem homens espirituais. Homens cheios de Deus, da luz de Deus, que não é covarde. Glória a Jesus, que dispõe, que dá a cara a tapa, que enfrenta, e depois vem as retaliações. Vem o fuxiqueiro, o putriqueiro, o fofoqueiro, o caluniador, a falsa testemunha, o perseguidor. Mas vai cair por terra de sobre a sua vida. Aleluia, como troféu. Aleluia, de exaltação. Deus vai mostrar as obras, a conversão, o milagre. Aleluia, os sinais de Deus vão ter que engolir, saber que aonde Deus te manda, aonde você entra, o que você faz na presença de Deus tem um reconhecimento por Deus, não de homem, porque o homem não tem te reconhecido. Glória a Jesus. Aleluia, você é como cano d'água, bendito seja o Senhor, ninguém dá nada. Aleluia, mas a água passa até chegar. Aleluia, santo é o Senhor nas torneiras da casa, bendito seja o Senhor, e traz vitalidade ao homem e à mulher. Glória a Jesus. Você tem o seu valor. Ainda que ninguém te deu nada, te rotularam, glória a Jesus, mas o Senhor te conhece por dentro e Deus te conhece por fora. Ele chegou hoje para fazer uma reviravolta na sua vida. Receba essa palavra no nome do Senhor Jesus. Deus mudará a sua história na sua localidade.
aonde você congrega, que aonde eu congrego tiveram que ver o que Deus fez, o que Deus começa, Ele termina, não fica pela metade, glória a Jesus. Deus iniciou, Deus vai terminar na sua vida, glória a Jesus. Aleluia. Todos os amparatos de Deus, todas as coisas contribuem para o bem daquele que o ama. As provações, o caos, a guerra e todas as coisas que se levantou, contribuiu para abrir mais a sua mente, saber quem é que vai estar do seu lado, quem é para estar na sua mesa, quem é para prosseguir contigo, quem é, aleluia, santo é o Senhor, dá honra a quem te honra, glória a Jesus. Tudo isso o Senhor mostrou, glória a Jesus. E às vezes o Senhor usa nós como prova para mostrar para o nosso irmão como que está o coração deles, e muitas das vezes eles não entendem, são reprovados. Aleluia, santo é o Senhor. E se acham dono da verdade, mas a verdade é Cristo e você carrega Ele na sua alma. Aleluia, te desprezaram, te diminuíram, mas Deus estabeleceu um edito de cântico de vitória na sua vida. Vão ter que reconhecer que você é homem de Deus, você é mulher de Deus, você é amado de Deus, que Deus não se esqueceu de ti e Ele vai dar sinais de prova do quê? Aleluia, sinais de obras. Obras prosseguirão ao que crê. E eles vão ter que ver, através da sua oração, da sua visita, do seu testemunho, porque você vai testemunhar o que Deus fez, o que Deus vai fazer, o que Deus te deu, o que Deus te entregou, o que Deus vai fazer na sua vida. E a palavra a Deus seja louvado. Amém. Glória Amém. a Jesus. Glória a Jesus.